Vem aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Uma palavra de Deus para a sua vida e no final ele vai orar por você. Olá, meus amados irmãos e irmãs, que a abundante graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração nessa hora do ungido. Eu sou o pastor Paulo Messias, chamado por Deus para curar os enfermos e libertar os cativos. E para mim é com muita alegria que eu fui chamado pelo Senhor para orar por você. Mas eu quero, antes de orar por você, que está ansioso, angustiado e aflito, ministrar uma palavra de Deus para a sua vida, para que você tenha revelação que você pode vencer a ansiedade. Como pastor? Então eu quero ministrar para você: vença a ansiedade. Em 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você pode lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Ele tem cuidado de você. Não importa a causa da sua angústia e preocupação. Se você perdeu o emprego, teve um diagnóstico de enfermidade, ou se você está enfrentando lutas na família, o seu Pai te ama com um profundo afeto e conhece todas as suas aflições. Ele está esperando que você entregue nas mãos dele as suas lutas. O problema é que resistimos a fazer isso, porque pensamos que não podemos ficar preocupados sobre um certo problema e é um tipo de irresponsabilidade. Assim, nos agarramos aos problemas e agonizamos com ansiedade, porque pensamos que essa é a maneira adulta e responsável de lidar com eles. O Senhor disse que a ansiedade é completamente inútil, porque nada pode alterar em nada a sua situação. Lucas capítulo 12, verso 25. Ele disse ainda que a ansiedade, por maior que seja, não tem poder de acrescentar um dia sequer em nossa vida. Decida hoje lançar fora toda a preocupação e ansiedade e desfrutar da paz que excede todo o entendimento natural. Eu não estou dizendo para você parar de se preocupar, para só ser suprido e abençoado. Isso não é verdade. Eu estou dizendo que o Senhor já te supriu e já tem te abençoado. A sua preocupação é que está bloqueando você de receber a sua bênção, que já é sua. O diabo sabe que naquela área que você fica ansioso, é justamente a área que a graça não poderá fluir na sua vida. Assim, o inimigo conseguir manter você num lugar de angústia e ansiedade, ele conseguirá te manter no lugar de derrota. Você precisa entender isso. Um crente estressado, preocupado e ansioso é um crente derrotado. Essa não é uma vida de fé, vitória, abundância e favor que o Senhor tem para nós. Queria te falar de alguns princípios para te ajudar a se livrar da ansiedade. Não dê espaço ao inimigo. Você já deve ter assistido alguma luta de MMA ou luta livre. Não é algo para pessoas de estômago fraco. Os lutadores podem até chegar até quebrar o membro um do outro. Mas uma coisa impressionante é que eles exploram algum ponto fraco do oponente. Se eles percebem um pequeno corte no adversário, eles procuram bater naquele ponto até levá-lo à derrota. Penso que o diabo procura fazer conosco a mesma coisa. Nós mostramos para ele o nosso ponto fraco quando nós ficamos ansiosos a respeito de algo. Pode ter certeza que esse ponto é o que ele vai nos atacar após vezes. Por isso, que uma pessoa que começa a ficar ansioso a respeito de algo, vai ficando cada vez mais angustiado. O inimigo, batendo naquele ponto sensível, precisa entregar ao Senhor todo o nosso cuidado e preocupação. Isso pode levar algum tempo, até conseguirmos, mas precisamos começar a entregar a Ele agora mesmo. Feche a porta para o inimigo. Lança sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5, versos 7 e 8. O diabo anda procurando alguém para devorar, porque nem todos são devoráveis. Quem é devorável? Aquele que é ansioso.
É justamente isso que diz o verso 7. Se você quer se livrar da ansiedade, ore em línguas. O Senhor tem sempre algo superior para nós. É poderoso, não tem efeitos colaterais, está disponível a todos nós. É o descanso e o refrigério para o espírito. Isaías 28, verso 11 e 12. Por lábios gaguejantes, por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, esse é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Esse é um dos poucos versículos do Velho Testamento que se refere ao orar em línguas. A promessa do Senhor é que desfrutaremos de descanso e refrigério quando nós oramos em língua. Quando você estiver no meio do problema e não souber como orar, comece a orar em línguas. O Espírito nos assiste e em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Em Filipenses 4, versos 6 e 7, refere a oração no Espírito, porque no grego as palavras são usadas para oração e súplica. Poches e decis são as mesmas usadas em Efésios 6,18, onde fala que devemos orar em todo o tempo no Espírito. Enquanto você ora em línguas, a paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente em Cristo. E essa paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo dá, procede de um ambiente exterior. Normalmente depende de uma música suave, perfumes, essências de um ambiente, uma massagem relaxante, um repouso em um resort nas montanhas. Obviamente não tenho nada contra isso, mas se essa paz depende disso, ela não será duradoura, porque as circunstâncias mudam todo o tempo. A verdadeira paz procede do interior do coração. Somente o Senhor pode nos dar a verdadeira paz, que não pode ser afetada pelas circunstâncias ao redor. O apóstolo Pedro é um exemplo poderoso dessa verdade. Nós lemos que Herodes resolveu perseguir a igreja, então ele matou Tiago e prendeu a Pedro. A palavra diz que Herodes estava para executar a Pedro e naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados. Ele estava tão cheio de paz que foi dormir a despeito do que estava acontecendo ao seu redor. Você conseguiria dormir sabendo que no outro dia você vai ser executado? Alguns não conseguem dormir antes de uma prova, uma seleção, quando espera o resultado de um exame. O sono de Pedro era tão profundo que o anjo teve que cutucá-lo para que acordasse. Mesmo depois de acordado, ele ainda achava-se dormindo. O Senhor também dormiu no meio da dificuldade. Lá em Mateus 8:24, nós lemos que o Senhor, ao atravessar o mar da Galileia, houve uma grande tempestade. Os discípulos pensavam que estavam para morrer, mas o Senhor dormia enquanto isso. O barco certamente balançava para todo lado, as ondas se chocavam com o casco e a chuva era torrencial e o vento muito forte, mas o príncipe da paz apenas dormia. O mais interessante é que o barulho que acordou o Senhor não foi o da tempestade, mas os discípulos que gritavam por ele. O Senhor então se levanta, acalma a tempestade e traz grande bonança. Marcos capítulo 4, verso 38 e 39. O Senhor pode trazer a paz nas circunstâncias externas, porque Ele já está cheio de paz interior. Da mesma maneira, antes que as circunstâncias mudem, você precisa experimentar a paz no coração. Essa é a paz que excede todo entendimento. Eu creio que aquilo que vai dentro de você, mais cedo ou mais tarde, vai afetar o exterior ao seu redor. Se você precisa de um milagre, você terá um milagre se permanecer em paz. Mas isso parece ser muito difícil. Mas o Senhor nos diz que a nossa parte é guardar o nosso coração e não permitir que ele fique ansioso. Então ele fará o resto por nós. Que a paz reina, ela de fato decide circunstâncias ao redor. A paz é o árbitro e o juiz que decide toda demanda. Guarde o seu coração. A palavra de Deus diz em Provérbio 4, verso 20 ao 23, Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos. Inclina os ouvidos e não os deixe apartar dos teus olhos. Guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Aleluia! Nessa hora
eu quero orar por você, para que a sua paz deixe o Espírito Santo se manifestar na sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nessa hora, eu oro por todas as pessoas que estão fracas, desanimadas, cheias de ansiedade, cheias de aflição. Eu repreendo todo ataque maligno de Satanás. Eu declaro que haja paz no seu coração, que haja unção, presença de Deus, presença do Espírito Santo. Que seja removido da sua vida toda tristeza, toda angústia, toda incerteza. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja manifestada na vida desse homem, na vida dessa mulher. Eu declaro que eles são lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, e que o Senhor dá a eles uma saída, que o Senhor dá a eles a direção correta, dá a eles a vitória, em nome de Jesus. Orianda lama, rica lamanai, retalabassori cantaralamas. Receba essa palavra, receba essa oração no seu coração. Seja completamente livre de toda ansiedade, de toda angústia, de toda fraqueza, porque o Senhor está lutando as suas guerras. Receba a sua vitória em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos, se você foi abençoado com essa palavra, por favor, divulgue, nos ajude a divulgar para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Eu conto com você, que o Espírito Santo de Deus, que repousa em você, traga paz, alegria e vitória, em nome de Jesus.